No ar. Olá, hoje é dia 20 de novembro de 2012 e você está ouvindo e assistindo a 47ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Menha. E aí, Caio, tudo certo? Tudo tranquilo, meu caro cabeça. Estamos aí numa correria danada de começo dos procedimentos de aterrissagem nesse final de ano e, enfim, é aquela correria de sempre, né? Hoje a gente aproveitando para fazer o podcast um pouco mais tarde. Horário alternativo para você gazetear na sua tarde de feriado em Rio e São Exatamente. Paulo. Exatamente, era o ponto que eu ia falar. Estamos aproveitando o feriado aqui em São Paulo. Mas aqui em Belo Horizonte, como alguém tem que trabalhar no Brasil, a gente está aí, né? Firme e forte, né, cara? Uhum. Então, Ô Caio, e fora suas correrias de fim de ano, como vai a sua querida, seus compromissos acadêmicos? poxa, cara, estamos quase nos finalmente. Eu espero que nos próximos meses eu já possa prescrever medicamentos aí para as pessoas. Você será um doutor? Serei um doutor em filosofia, né? Ah, muito bem, Caio. Fico feliz. É, Fico feliz. Para você que mas está vendo essa edição pela primeira vez, saiba que a ideia ela seria uma edição vespertina, né, Caio? é Quase isso aí. noturna do nosso encontro semanal aqui, mas as obrigações é, acadêmicas te impedem disso, né? É isso aí, cara. A gente faz o que pode, né? Só que não necessariamente a gente pode sempre. Não é E verdade. mas o fato é que, enfim, em breve voltaremos a ser semanais e num horário fixo, né? Exatamente. Ô, Caio, muito legal a edição passada, né, que a gente fez sobre Instagram. Exatamente, cara. Eu curti bastante, acho que foi muito proveitoso. Deu para descobrir algumas coisas sobre como que a gente deve se comportar e quais são as possibilidades de uso do Instagram para, por exemplo, empresas, né? É verdade. A única coisa que a gente ficou um pouco chateada foi com um comentário que a gente recebeu. Eu acho que vale só a pena a gente dar uma pincelada nisso antes da gente começar rapidamente os assuntos. Né, o comentário que chegou via blog de uma pessoa que deve ter lembrado, acho que da edição 34 ou 35 do nosso podcast que a gente falou sobre trolls É, e resolveu trollar, né? é, Fez um enfim, né? comentário ofensivo, sem nenhuma identificação, enfim, falando mal do contexto em geral. Pois é, que deselegante, né, É, cabeça? o que eu acho assim, bicho, se a gente já tá dando a cara a tapa aqui no nosso podcast, o que que custa você também dar a cara a tapa no comentário, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente espera, até em respeito ao nosso podcast, e no caso a Daniela, que era a nossa convidada. Convidada, exatamente, né, cara? E é o tal negócio, né? A sua mensagem, para sempre que você for comentar alguma coisa, né? Isso acontece sempre também que eu coloco alguma coisa sobre o grande jornal dos mineiros, e aí os caras vão lá e, e me apedrejam no meu site, enfim. Quando você for comentar alguma coisa, cara, não se esconda no anonimato, porque a sua mensagem ela perde muito da seriedade. Se você tem peito para assumir aquilo que você fala, a sua voz tem mais força, sacou? É claro que existem os momentos em que você não pode, por, sei lá, por causa de risco à sua vida, à sua existência, né, assumir quem é você ao fazer uma determinada denúncia. Agora, no caso de um inocente podcast sobre comunicação digital, amigão, não tem por que você fazer comentários apócrifos, né, cara? A gente está aqui para ter uma discussão saudável, né? É verdade. Ô, Caio, Enfim. e já temos aí 4 comentários na nossa página no Facebook, no YouTube. Ah, Você que que está bacana. curtindo, você está vendo essa edição ao vivo, você vai no YouTube e pode, enfim, você já deve estar vendo por lá, né? Então você pode comentar lá. É, O Didi Ramone falou que Belo Horizonte não tem feriado da consciência negra, isso é verdade, por isso, e em São Paulo tem.
Aqui em Belo Horizonte ninguém tem consciência. Nem nosso prefeito, né? Muito menos ele. Ainda mais ele, né? Germânico, olhos azuis, eu acho que esse cara vai querer isso. Não, é impossível. E ele fala também pra gente não fazer de manhã, porque senão a gente vai concorrer com o encontro com Fátima Bernardes e aí, infelizmente, nós estamos perdendo a audiência. Não, tô perdido. Meu público é o mesmo da Fátima Bernardes. E o Herp Account falou um dos maiores axiomas da internet, Caio. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Não tem jeito. É isso aí. Não tem jeito. Bom, vamos para os nossos assuntos rapidamente, para, enfim, todos nós eu poder curtir o fim do feriado e você poder fazer suas atribuições acadêmicas, né? Vamos que vamos, cara. Esses dias para trás aí muita coisa interessante aconteceu, né, cara? Uma delas foi a seleção para estagiários na Agência África. Né? Você que está acompanhando este episódio ao vivo, pode abre uma nova janela aí do seu navegador, uma nova aba, vai lá no brainstorm9.com.br e dá uma buscada pelo texto que fala sobre o African Idol. Que é uma opinião do Luiz Iassuda falando sobre o processo de seleção de um estagiário na Agência África no último dia 11 de novembro, ou seja, uma semana e pouquinho aí para trás, que foi feita tendo como jurados confirmados o Anderson Silva, a Sabrina Sato, o Ceará do Pânico, Décio Pitinini, e aí a turma da África, a agência, né, selecionando os estagiários com base em performance de 30 segundos, onde o candidato deveria mostrar seus dotes artísticos, né, cara? O que você acha disso daí, cabeça? O cara é estagiário ou ele é mico de circo? Ou estagiário é mico de circo? Pois só dando um update aí, Caio, a África... Opa, olha só o telefone, hein? Pode ser a Telepizza, hein? Pode ser a pizza chegando, hein, cara? Exatamente. Mas o processo foi adiado. Eu acho que eles perceberam o erro que foi essa iniciativa. O que aconteceu? Foi adiado? Foi adiado. Tá. O que eu acho, assim, a minha opinião é a seguinte, eu não vou nem entrar no mérito em específico da África, porque eu acho que foi um vacilo. Mas a questão em outros processos, assim, você está querendo um cara para trabalhar com você e pode ser que ele cresça e seja alguém que faça a diferença dentro da sua empresa, ou você quer perpetuar o que é dito sobre estagiário, sabe? Eu acho que isso tem que ser discutido. Porque, não estou falando que vai acontecer, mas pode, do cara, você entrou aqui porque você tem interesse em aprender, você é bom. Ó o Telepizza de novo aqui, cabeça. Tão que tão, hein? Olha, rapaz. Mas continua, cara. Ou você entrou aqui porque você sabe sapatear e pintar, sabe? Assim, tem uma diferença grande nisso. E eu acho que algumas empresas confundem o processo seletivo e tentam ser até diferenciadas nesse aspecto. E aí que eu acho que é o erro, entendeu? Tem outras 1000 maneiras de você avaliar se um candidato é bom ou ruim. Se ele sabe dançar ou não, se ele sabe pintar ou fazer o hino nacional arrotando, definitivamente não é a melhor maneira. Pois é, eu fico pensando se fazer o hino nacional arrotando faz do camarada um melhor candidato a publicitário, né, bicho? Assim, é complicado. Mas eu acho que também tem um negócio, cabeça, que é o de como que o mercado se leva a sério, ou não se leva a sério. A gente já falou disso várias vezes aqui no Ainda Sem Nome, e é uma coisa gravíssima, né?
Vai daquele esquema do camarada que trabalha numa agência de comunicação achar bonito ficar no trabalho até às 11 da noite, varar a madrugada e acha que isso é trabalhar, não tem uma remuneração adequada ou recebe um pedaço do salário na carteira e outro pedaço do salário por fora e acha que isso é o correto, né? É aquele esquema, né, cara? Na época das eleições falaram que é a frase atribuída ao Tim Maia, né, que o Brasil é o país que o pobre é de direita, cafetão tem ciúme, como é que é? E tem mais alguma outra coisa, mas o que me interessa aí dessa história é o cafetão, ou cafetão, é o pobre ser de direita. É o cara que é funcionário de uma empresa pensar como se ele fosse o patrão e achar correto receber por fora e tal, e achar que é errado um pedaço do salário dele ir para imposto que depois vai voltar para ele numa aposentadoria, né? Então, eu acho que esse negócio inteiro reflete um pouco como o mercado se leva pouco a sério. Né? E é endêmico, né, cara? É difícil você reverter isso. Será que é, Caio? Difícil reverter? Eu não sei. Eu acho que talvez eu seja acho que só cara. querer. Não, é claro que basta vontade, mas a gente não tem visto isso muito. Tem alguns exemplos, né? Mas assim, é difícil você ver um lugar que, sei lá, convoca alguém para ou faz uma oferta de vaga de estágio. Eu falo, por exemplo, área de web. Falar, olha, você vai fazer um estágio nessa agência e cobra do cara uma experiência gigante. Fala, poxa, cara, mas estágio é justamente para pegar o cara que não tem experiência e você ensinar o cara. Estágio não é mão de obra barata, né? Estágio é você pegar um cara que está cru, que está lá na universidade fazendo um curso, aprendendo alguma coisa, e você trabalhar esse cara, ensinar esse cara como é que é a realidade do mercado. Estágio não é o cara que vai resolver o seu problema se você não tem um setor de web. Você vai chamar um estagiário para ele trabalhar, sei lá, layout, HTML e programação. Não é isso, cara. Mas as empresas, elas têm uma dificuldade de assimilar esse tipo de coisa. Né, e quer que o estagiário receba um salário mínimo ou menos e faça funções de outras, né, de outro nível salarial. Né? É foda. E você não vai saber se ele. Quer dizer, você não vai saber se o cara sabe ou não. Peraí que eu. Opa, peraí que agora tá vazando som aqui, ó. Agora sim. Agora... Mas pois e assim, pensa no cara que está lá pleiteando uma vaga de emprego. Você acha que esse cara vai levar uma empresa dessa a sério? Puxa, o cara, se ele tiver 3 neurônios, ele vai ver, não é possível que uma empresa que quer um cara desse jeito, pronto para ser estagiário, ela está se levando a sério. Ela não está se levando a sério, eu vou me levar a sério. Então, acho que começa bem por aí, sabe? Cobrar experiência de estagiário é um negócio que é complicado. O estagiário ele vai para lá para aprender também, né? O estagiário ele vai para lá para ficar do lado de um cara, claro, fazer serviço de assistência e tal, mas você não pode cobrar do cara que ele, né, conhecimentos de tal. Ele tem que saber que existe o negócio e, né, enfim. Mas você vai, mas aí você vai cobrar dele conhecimento e também que ele saiba fazer uma performance pirotécnica, né? No caso da África é assim, né, cara? Porque senão não vale a pena, porque, poxa, eu acho que, assim, você pode olhar esse tipo de ação sob diversos prismas, né? Ou por diversos prismas. Mas eu tendo a pensar assim, olha, nós somos palhaços. Vem pra cá e faça uma palhaçada e seja palhaço com a gente. Isso denigre a imagem da empresa. Sabe? Eu acho que é uma extrapolação daquela imagem que a gente tinha nos anos 90 das empresas de tecnologia, a própria TN, né, que nós trabalhamos numa sei lá, segunda transformação da TN, né, que se gabava de que os funcionários jogavam Doom na hora do almoço, ou Quake, sei lá o que era. Né? É diferente. Você está falando, olha, aqui é um lugar novo, jovem, sei lá, moderno, né, para usar um chavão aí do RH, enfim, é um ambiente diferente.
extrapolar isso é falar, nós somos palhaços de circo, para você trabalhar aqui você vai ter que fazer uma performance de circo. Né? Mas enfim. Outra coisa que eu acho é o seguinte, cara, assim, talvez, e vão tentar achar um lado bom nas coisas, olha só, Claro. olha a minha Afinal, utopia, hein? não, isso não é um disco do Djavan, cara, então deve ter um lado bom. Ou um disco do Ivan Lins, né, cara? Do Ivan Lins complicou mais ainda. Mas talvez tenha sido o desejo de você fazer um processo seletivo novo, diferente. Aham. Mas tiro foi muito longe, né? Passou muito longe. Podia ser, sei lá, claro, né, eu estou mais envolvido nesse universo que circunda o design de interação e adjacências, mas imagina, uma seleção para um estagiário ou para alguma coisa assim, e você, ao invés de cobrar do cara os skills de Photoshop ou os skills do que quer que seja, você cobrar do cara resolução de problemas. Então, coloca um problema e fala, como é que você resolveria o problema sei lá, do trânsito nas grandes cidades? Como é que você resolveria o problema sei lá, de comunicação entre as pessoas na área rural? Sabe? Esse tipo de coisa, aí você pede uma solução pro cara. Aí você vai ver a capacidade do cara pensar como que aquilo poderia ser resolvido em termos estruturais, em termos processuais. Você vai ver um monte de outras capacidades. Mas, cara, eu acho que se tem alguém que cuida de seleção de estagiário em agência escutando isso aqui, já dormiu no meio do caminho porque não entendeu metade das palavras. O Herp Depp Account falou que o pior é ter que voltar todo o tempo aprendendo softwares para conseguir estágio de emprego, ter de deixar de lado matérias como teoria da comunicação e afins. Complicado, né, cara? Complicado. Ô, Caio, e até nessa sua ideia de processo, às vezes você pode acender no estagiário uma forma diferente dele até enxergar a própria carreira, né? O cara fala assim, opa, peraí, às vezes eu sou melhor. Exemplo, o cara vai lá para ser um estágio de design, e aí se o cara for resolver bem um problema ou achar uma solução interessante, às vezes esse cara pode ir para uma gerência de projetos, para um planejamento, não sei. Para o cara saber também o que envolve o trabalho dele, né? Falar, olha, é isso que esperam de você quando você se graduar ou quando você for atuar no mercado, né? Então, esperam que você ajude a proporcionar soluções para os nossos clientes. Como é que você faria isso, né? Então, um dos processos de seleção de agência que eu não passei, né, eu fiz um monte quando eu estava fazendo minha graduação, e eu fiz um processo de seleção numa agência que nem existe mais, e nesse processo eu cheguei lá pela manhã, eles me deram um briefing e falaram, olha, propõe pra gente o que a gente deveria fazer para resolver esses problemas desse cliente. E aí incluía a produção também de peças, né? Claro que de um estagiário você não espera muita coisa. Mas assim, eu acho que foi um negócio bem interessante. Mais interessante do que apenas olhar o meu currículo e mais interessante do que apenas, sei lá, me pedir para fazer uma pirueta, né, cara? Eu nunca conseguiria fazer uma pirueta. Segundo o Didi Ramone, a agência Ovelha Negra aí de Belo Horizonte estava procurando gente para trabalhar na recepção. Para fazer entrevistas, ligaram para uma prima dele e a primeira coisa que o cara falou foi: parabéns, você ganhou um carro. Já é melhor do que fazer o African Idol. Né? Pois é, cara. Então, assim, e tem que inovar? Será que você não precisa... Sei lá, acho que inovar seria não pedir para o cara que vai fazer um estágio que ele tenha domínio de Photoshop, sabe? Acho que inovar seria isso. Mas enfim, né, cara? Agora, Caio, só pra gente... só pra acender a discussão, Bruno Milagres deixa o seguinte comentário. E se o estagiário que criou essa campanha para seleção de estagiários... E se foi o estagiário que criou essa campanha para seleção de estagiários dessa agência, vale? Vale, tá mostrando que o cara lá na África, ele é um macaco de circo mesmo, né? O estagiário é um miquinho de circo, um mico de realejo. Porque, sei lá, cara.
complicado, né? Eu acho que vale como experiência do estagiário. Fala assim, olha, cara, a gente aprende errando, né, cara? Ninguém É, aprende acertando, a gente só aprende claro, quando a gente erra, né? Quando a gente claro. erra que a gente sabe que, pô, não deveria ter enfiado o dedo na tomada, né, cara? Olha, dá choque. Viu? Esse é o outro lado bom. Então, assim, e já tá melhor do que um disco do, do Djavan, cara, pra você. A gente achou dois lados bons. Aham, Aprender com o erro também, né? Quer dizer, se eu espero que essa ideia tenha sido não só adiada, mas abortada. é, Porque aí a gente vai saber que eles aprenderam com o erro. é. E aprenderam que queima muito o filme você tratar o estagiário como macaco de circo, né? Exatamente. É. Ô Caio, e bom, antes de ô Caio, se você tem alguma opinião sobre isso, você que está ouvindo esse podcast, por favor, acesse aindasemno.me, que é onde você vai buscar todas essas edições, se você não tiver um dispositivo do Steve Jobs, Uhum. e deixe seu comentário lá, né? Exato, cara. Você pode também acessar lá no iTunes, no diretório de podcasts. Nós estamos em negócios e marketing e dá uma estrelinha lá pra gente. Quer dizer, dê cinco, né? Se você for dar uma estrelinha, é melhor nem dar estrelinha, né? Poxa. Porque pensa no cara que vai fazer um review, né? Se ele vai fazer um review e dar uma estrelinha, assim, cara, melhor você nem ter feito, né? É lógico. Porque, poxa, o podcast é de graça e tudo mais, e você gastou uma hora do seu tempo para ficar escutando para depois ir lá e ainda falar mal, eu acho que a sua vida, sei lá, tem espaço para você lá na África, cara, vai lá trabalhar. Olha só. Mas Só para fechar esse assunto, dois comentários. O Didi Ramone falou que ele mesmo fazendo entrevista recebeu o briefing de um cliente real que queria, inclusive, que ele fosse ao local com os próprios meios e fizesse a proposta para analisar, enfim, a demanda lá. Caramba! E o Bruno falou o seguinte: o outro processo seletivo seria cria uma campanha de processo seletivo melhor do que essa. Ah, essa eu curti. Como é que você selecionaria melhor os estagiários para uma agência? Aí dá esse exemplo da África e fala, não vale fazer isso. Ou Exatamente. mostra, se você fizer isso, você será morte social para você. Exatamente. É. Ok, então vamos para o nosso próximo assunto? O nosso próximo assunto é um assunto bem interessante, cara, também do passado recente aí das ferramentas de mídia social e das redes sociais. Uma coluna bastante controversa do Walter Navarro no jornal O Tempo, daqui de Belo Horizonte, causou celeuma, né, cara? O cara falou aquilo que eu tenho certeza que muita gente pensa, né, que índio bom é índio morto. E isso causou um reboliço danado nos caralivros e afins, ao ponto de o jornal O Tempo tirar a coluna do cara do ar, o que eu acho que é muito errado, né? Isso mostra que eu acho que além de afastar o jornalista, né? Ou o colunista, né? Não sei se ele é jornalista, ele é colunista, né? Não, ele é formado em jornalismo. Mas eu acho que tirar a coisa do ar deveria ser acompanhado do afastamento do editor também, né? Porque, puxa vida, se o negócio vai ser tirado do ar, é porque uma hora ele foi pro ar e alguém decidiu que iria pro ar. Esse alguém é o editor. Ou você dá um espaço para um colunista e o colunista pode fazer o que ele quiser com aquele espaço. Então, eu desafio algum colunista a fazer poesia concreta, né, cara? Deixa uns parágrafos em branco, faz umas coisas malucas no seu espaço de coluna lá e fala mal do jornal. Fale mal do jornal. Eu quero ver se o editor não vai lá e vai tirar o negócio do ar antes ou não vai nem deixar ir pro ar. Então, eu acho que tem duas coisas aí, né? Tem a primeira que é o problema de edição, e depois a própria questão do conteúdo, né, cara? Assim, isso é indiscutível, ridículo, né, para não falar outra coisa, né, cara? Ok, eu Mas acho assim, o ponto assim, logo depois que a coluna saiu do ar, as pessoas falaram das vitórias a vitória da rede social em frente ao velho jornalismo. Primeiro vamos começar com isso. O que você acha? tem que competir? Tem que competir, né, bicho? Eu acho que não tem que competir. São coisas distintas. O cara livre não vai matar o jornal, a internet não vai matar o jornal. É, o, o,
vídeo não matou a estrela do rádio, foi outra coisa que aconteceu, né, cara? Então, não é uma coisa de competir. Eu acho que é uma coisa de a gente ver que tem um espaço para resposta, né? E esse espaço para resposta é legal que ele existe e ele independe do jornal, porque pensa, os jornais eles devem receber e-mails ou devem receber comentários o tempo todo do conteúdo que chega lá. Só que não necessariamente esses e-mails são publicados ou essas cartas são publicadas. Pensando no passado, as cartas não eram publicadas se não interessava ao jornal, né? Então, agora esse espaço de publicação do feedback do leitor, ele independe do jornal, o que é bacana, né? E eu acho que o tempo, se fosse comprado por 10% das pessoas que compartilharam aquela mensagem de indignação, ele estaria feliz, né? Mas, enfim, mostra que tem um público ali a fim de interagir, não necessariamente a fim de ler o jornal, né? Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente que compartilhou a coisa não leu a coluna inteira. E para quem tem interesse em ler a coluna inteira, vai lá, porque ela já foi tirada do ar do site do Jornal Tempo, vai lá no site do Anonymous Brasil, anonymousbrasil.com, que lá tem a coluna para vocês lerem, né? Ela, dentre outras coisas, fala muito mal de índio, né? Enfim, eu não acho que é uma coisa de vitória das mídias sociais, eu acho que mídia social é uma coisa que é um espaço de interação que já está consolidado, né, cara? Então, é só mais uma demonstração da consolidação das mídias sociais, né? E o poder das redes, as pessoas passando a coisa adiante, isso fez aparecer a mensagem. Mas não vejo que isso seja, sabe, morte do jornalismo, acho que isso é bobagem. O que eu, assim, o que talvez tenha sido a vitória foi da facilidade de você tornar esse desastre de coluna público, entendeu? Porque se você pensar 15, 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas teriam até, assim, a divulgação desse aborto editorial, ele teria sido restrito, eu fico pensando a mesa de bar, ao cafezinho na hora no intervalo do trabalho, sabe assim, aquele momento que você ia interagir e falar assim, pô, você viu que merda aquele cara do Tempo escreveu hoje? É óbvio que isso facilita. Agora, a retirada do ar assim, só ela exclusiva, para mim não mostra vitória de ninguém, quer dizer, não das redes sociais, e também não mostra compromisso do jornal com um bom jornalismo, coisíssima nenhuma, porque... Nenhuma. É o que você falou, e isso passou por um editor antes. Se você pensar do ponto de vista do gestor do site, isso no mínimo trouxe tráfego para os caras, né? Sim. Se fosse para tiraria logo às 10 da manhã, quando começou a onda de compartilhamentos. Foram tirar só no fim do dia e afastar o jornalista. Que bobagem, gente. Sabe, não que é bobagem afastar o jornalista, eu acho que é uma coisa de... não entendi a posição do Tempo, sabe? Se o Tempo é um jornal que não concorda com esse tipo de coisa, e com insultos e etc., que não deixasse a coluna ir para o ar. Né, que falasse, olha, cara, eu acho que você errou a mão aí, e se você não tiver uma coluna reserva, a gente vai botar outro cara essa semana e vamos conversar, sei lá, toma um bilhetinho azul aqui e passa ali no departamento pessoal que estão querendo conversar com você. Mas deixar o negócio ir ser publicado, podem até falar sobre a liberdade de expressão, e o cara tem a liberdade de escrever lá e tal. Se você está defendendo isso, então por que não deixou a coluna no ar? Entendeu? A postura foi antagônica. Num primeiro momento, você deixa o negócio ser publicado.
E aí, na hora que dá um rebuliço, você vai e tira. Assim, pô, então quer dizer que você não apoiava aquilo antes. Então por que você publicou? Por que você publicou uma coisa que você não acredita? Há algo esquisito aí. Devemos prestar atenção nesse processo, né? Então, eu acho que se a gente pode falar de alguma coisa de mídias sociais para completar isso que você falou, negócio de extrapolar a mesa de bar, extrapolar a conversa de corredor, eu acho que é o fato de também a gente ter esse espaço que a gente está tendo agora para falar sobre o assunto, né, que é bastante importante. Eu acho que esse negócio aqui que está acontecendo agora mostra a importância das mídias sociais, mas é uma coisa que já está consolidada, independe do tempo fazer bobagem ou não, né, cara? O Diogo Ribeiro Soares comentou pelo Google Plus, falando que pesquisando a frase índio bom, índio morto, verifiquei que ela foi dita há muito tempo no general dos Estados Unidos, Philip Henry Sheridan, em 1888. Você vê, Diogo, que a ignorância ela perdura durante diversas gerações da nossa existência na Terra, entendeu? Bem providencial isso na semana do Dia de Ação de Graças, né, cara? Exatamente. Bem providencial isso. De vez em quando, às vezes, seria bom cair um meteoro e começar tudo de novo, né? Ou talvez o Paulo Navarro, ou o Walter Navarro, que é primo do Paulo Navarro, né? O Walter Navarro gosta, na verdade, dos índios americanos que têm cassinos. É verdade. Ô, Caio, e é muito difícil você não usar assim, eu evito ao máximo discutir quando alguém parte pro ad hominem. Sim. Né? É um negócio que geralmente a conversa não vai para lugar nenhum. É o complexo do pombo enxadrista, você já viu? O complexo do pombo enxadrista, exatamente. Exatamente. Para você que não sabe do que é o complexo do pombo enxadrista, google, né, o síndrome ou complexo do pombo enxadrista, que você vai obter a explicação do Book of Knowledge, da Wikipedia. E não raro nos comentários sobre essa coluna e sobre o colunista, a gente falou assim, mas também olha de quem é primo, de quem o cara é primo. Como se isso abonasse ou incriminasse alguém, entendeu? Pois fazer esse tipo de associação é tão leviano quanto a justificativa dos meninos que botaram fogo no índio lá, né? Achando, mas eu achei que fosse um mendigo, pô. Então, eu acho que tá no mesmo nível, assim, você desabonar o cara falando que só porque é A ou é B, né? Brincadeiras que eu fiz aqui anteriormente com relação o parentesco dele com o Paulo Navarro, não acho que é porque ele é primo do Paulo Navarro que ele é desse jeito, né? Mas, enfim, o episódio é bacana para a gente fazer esse tipo de descoberta, né? De que, poxa, há um jornal que publica uma coisa dessa, que deixa uma coisa dessas ir a público. Deixa eu recolocar aqui, não quer dizer que o jornal tem que fazer censura, mas quer dizer que o jornal tem que ter um trabalho de edição, né? Tem um compromisso social, o jornal, pelo amor de Deus, né? Assim, a não ser que ele se posicione mesmo. Eu sou um jornal higienista, acho que tem que asfaltar a Amazônia e fazer um grande estacionamento lá. Então, beleza. Então, se essa é a sua posição, que seja, né? Mas eu acho que esse episódio marca por causa desse posicionamento duplo para mim. Não em virtude de, foi por causa do Facebook que afastaram o cara. Olha, sei lá se afastaram o cara, né? Mas, enfim. Ô, Caio, só uns comentários aqui dos nossos queridos amigos internautas sobre o assunto. O Everaldo Vilela fala o seguinte, pensa que se deixaram publicar, deveriam assumir as consequências. A outra é legítimo direito dele, o autor, de dizer, mas ele também deve assumir as consequências do que diz. Ô, Everaldo, só uma coisa, eu estava até discutindo sobre isso, inclusive um amigo meu, eu estou buscando as minhas conversas aqui no Facebook, um amigo meu que é um advogado muito dedicado à função,
Ah, Sem nenhuma sacanagem, sério mesmo, ele falou um negócio, quer ver? Tô até... É sobre isso, porque muita gente falou, e até peguei carona no comentário do Didi Ramone, que ele fala que não concorda com o que o cara disse, mas tem uma coisa que eu já reparei há um tempo, as pessoas só querem ler e escutar o que é dito e redito, e qualquer coisa diferente deve ser caçada e não discutida. O negócio é o seguinte, tô tentando achar aqui. Cadê? Putz, perdi. Mas é o negócio seguinte, todo mundo falou, mas e o direito, e a liberdade de expressão, e sei lá o que das quantas, etc e tal. O negócio é o seguinte, é, até a liberdade de expressão tem limitação e ela pode, isso eu estou citando, tá, sucumbir perante outros princípios de direitos mais adequados ao caso. É a e famosa uma coisa é você ter ponderação de interesse. uma coisa é você ter liberdade de expressão e falar, outra coisa é você promover o ódio e promover alguma coisa que uma invalida a outra, entendeu? Assim, não é a liberdade de expressão você promover o ódio, falar, vamos matar os índios. Que bobagem é essa? Que isso? Não, isso não é liberdade de expressão, isso é promoção do ódio, isso é descabido. E aí, Didi Ramon, não é caçar o que é diferente. É você ter um mínimo de bom senso para você poder discutir uma coisa dessa, entendeu? Porque assim, chegar e falar uma merda dessa, índio bom é índio morto, quero que todos os pobres morram, porque eu não tô aqui para sustentar vagabundo. Isso não é liberdade de expressão. É. É promoção do ódio. E eu não sei, eu acho que é muito. E daí a importância das mídias sociais, cabeça. É necessário que as pessoas discutam esse tipo de coisa para não ficar. Para não cair naquele senso comum de Datena. Entendeu? Eu falo desse senso comum de Datena lembrando de um vídeo que o Narcélio Filho, que é um dos cinco, ele, o Didi, o Derp e o Everaldo são os nossos telespectadores assíduos aí, né? O Narcélio, ele compartilhou um vídeo de uma menina nos momentos que antecedem a partida do Curitiba com o Vasco, eu acho, né? E da menina sendo agredida por policiais lá em Curitiba. E no vídeo mostra a menina sendo jogada contra uma daquelas portas de aço de loja com uma violência que o barulho que faz me incomodou, assim, sério. Né? Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Eu não me incomodo. Poxa, eu vejo o Goltz e tá de boa pra mim, mas o cara bater a cara da menina, o rosto da menina na porta de aço, aquilo me incomodou profundamente. E eu vi os comentários daquilo, as pessoas, tipo, validando o policial, falando assim, poxa, mas vocês estão falando da menina, chamando a menina de coitada, mas e a depredação do patrimônio público que eles estavam promovendo antes? Falo, puxa vida, isso é o Datena falando, porque é o Datena que fala umas coisas, umas atrocidades dessas, que desconsideram os direitos das pessoas. Fala assim, o cara pode estar fazendo o que ele quiser, bicho. Não é função do policial bater o rosto da menina na parede, ou na porta de aço, onde quer que seja. A menina podia estar, sei lá, batendo em alguém, mas isso não faz do policial autoridade para julgar se a punição dela tem que ser um castigo físico aplicado ali na hora, com a bater a cabeça da menina na porta. Então, calma lá, gente. Esse pensamento é o pensamento de gente que quer linchar a pessoa, né? Vamos pegar o cara e vamos linchar. Nós não estamos em Springfield, não, gente. Peraí. Aliás, o comentário é o famoso. O Datena fala muito do comentário do homem de bem, né? Cidadão de bem. E se ele não tem Deus no coração, ele vai ser um estuprador, malvado, bandido. Meu Deus, isso me dá um ódio. É foda. Ô, Caio, e aí o Everaldo pega um gancho que é o seguinte: depois vocês podiam falar sobre os comentários de notícias em sites. Viram que o Juca Kfouri fez em seu blog? Ô, Everaldo, por favor, o que o Everaldo. O que o Juca Kfouri fez sobre nos comentários do seu blog? Enquanto isso, a gente pega aqui mais uns comentários, inclusive
O Everaldo fala, por isso que ele, Walter Navarro, deve assumir as consequências do que disse. E se ele Ok. quer falar o que ele quer, bicho, fala lá no blog, cara. Não fala no blog dele, lá no site do Walter Navarro. Né? Mas enfim, eu acho que foi um erro de edição. Para começo de conversa, é um erro de editor. Além de afastado o Walter Navarro, tem que ser afastado o editor do jornal, porque deixou publicar um negócio desse. Assim, cara, você não tem critério, né? E aí ele fala, aí o Didi diz o seguinte, sim, com certeza, eu quis dizer que simplesmente apagar isso com o que o cara falou não vai mudar a ideia dele. E nem a mentalidade de muita gente que compartilha desse pensamento. Uhum. É complicado, sabe? Assim, e tem uma coisa de enaltecer as mídias sociais e falar que ela vai dar um impacto. E aí eu me lembrei, cara, a gente estava falando aqui no pré-show do videolog daquele rapaz responsável pelo Turma do Lacerda, chama-se Desvendando os Segredos. Procura lá no Cara Livro, caro telespectador, o Desvendando os Segredos. No videolog dele, inclusive ele faz a menção desse negócio dos índios serem os donos de cassinos nos Estados Unidos agora e tal, né? Ele fala uma coisa que que é bem interessante, né? Esse episódio que ele comenta o fato todo, né? Uma coisa é você ter essa liberdade e tal, mas você precisa saber utilizar isso daí, né? Eu me perdi exatamente no que eu ia citar do cara agora, vocês me perdoem, mas dá uma assistida no videolog dele lá, que tem uma reflexão bem interessante sobre esse ocorrido, né? E coloca até em dúvida sobre o afastamento do cara e tal, né? Mas enfim, ele estava falando, agora eu me lembrei, dessa manifestação das pessoas de colocar Guarani Kaiowá, que é o que motivou o Walter Navarro a falar sobre esse assunto na sua coluna, né? Eu tenho uma posição que é a de que mudar a foto do Facebook para verde em apoio aos manifestantes do Irã não causa impacto nenhum, né? E também acho que mudar o seu nome para Guarani Kaiowá também não causa impacto nenhum. Diferentemente do que o rapaz fala lá no videolog, fala de criar o conhecimento da causa, fazer as pessoas ficarem sabendo pelo menos que a coisa existe e tal, mas eu acho que se as pessoas querem usar as mídias sociais para fazer algo, deve ser algo além de só mudar o nome ou de mudar a foto e etc. Eu acho que atitudes mais concretas devem ser tomadas. O próprio movimento Fora Lacerda, eu acho que é uma manifestação dessa, né? Fazer a coisa sair da ferramenta de rede social e ir para a rua. Eu acho que aquilo ali é mais interessante do que ou o movimento não vai derrubar, né, etc. Eu acho que isso são coisas mais interessantes do que simplesmente mudar o meu nome no Facebook, né? Mas enfim. Mas a quantidade de pessoas que queriam ou que mandaram denúncia para a Polícia Federal relativa ao texto do Navarro já é um passo à frente. Quer dizer, se em vez de você em vez de você só colocar Guarani Kaiowá e compartilhar uma foto, porque ele fez pouco caso disso. Na verdade, a única coisa que o que eu acho válido nesse caso, Caio, em específico, é você criar nas pessoas que não estão sabendo do assunto o que está sendo discutido. Isso é interessantíssimo, cara, mas... Agora, o ponto é o seguinte, é você fazer além disso, entendeu? Aí é o seguinte, aí é você mandar um e-mail para presidente, para o seu deputado, fazer entendeu? Alguma coisa que não só sair na rua, beleza, agora... Sim. O meu contraponto é que esse tipo de manifestação, ele é calado quando quem tem poder quer. Deixa eu dar outro exemplo, as manifestações e o que está acontecendo em Belo Monte, está acontecendo um monte de coisas em Belo Monte, um monte de protesto, para a obra, volta à obra, botam fogo no acampamento e tudo mais, mas a gente não fica sabendo disso.
e as ferramentas de mídia social, elas não estão sendo utilizadas para espalhar a coisa, e quando são, elas são contestadas, porque aí vem de jornais que são notoriamente de esquerda, ou vem de sites que são de oposição a quem quer que seja que esteja tomando as decisões e de uma forma desacreditar essas fontes. Então, eu acho que ficar só ali, você está, às vezes, também pregando para uma audiência que já sabe da coisa. Eu acho que a coisa é o que você falou, tem que extrapolar, tem que sair do ambiente da internet, né? O Everaldo disse aqui o que o Juca Kfouri fez no blog dele, Caio. Então vamos comentar sobre isso sem muito conhecimento. Eu vou tentar acessar o site aqui enquanto a gente fala para encerrar. Ele falou que o sistema de comentários do blog mudou. Para comentar agora, você tem que ser cadastrado no UOL, Twitter ou Facebook. Justificando. O cadastro vai ao menos atrasar aqueles valentões virtuais que se valem do anonimato para ofender. Isso aí é excelente. A gente já falou disso aqui quando a gente estava falando dos comentários no Uai, né, cara? Everaldo, eu acho que essa atitude é a melhor possível. É possível que a quantidade diminua pela exigência de cadastramento. Certamente a qualidade, que é o que de fato interessa, aumentará. Isso. E é bom também, Everaldo, tem uma coisa que é legal, que é quando você habilita comentários como esses, que são integrados a outros sites, especialmente o Cara Livro, você tem um ganho que é o de toda vez que alguém comenta numa postagem sua, o comentário dessa pessoa, além de identificá-la e associá-la àquele perfil, vai ser publicado no espaço de notícias dela e vai ser divulgado para os amigos dela, o que é muito bom, ou seja, você vai estar trazendo mais tráfego para o seu site. Daqui a uns 20 anos, o pessoal do Uai vai aprender a fazer isso e vai instalar o JavaScript que permite isso, vai colar o JavaScript lá nas templates. E ele pergunta, não há como aprimorar isso? A mudança de comentários? De que forma? Pois era o que eu ia era o meu questionamento. Como é que você vai aprimorar? Assim, já partir do nada para esse filtro que requer que a pessoa seja, no mínimo, assim, o trabalho que ele vai ter vai ser de criar um fake no Facebook, né? Tudo bem. Mas aí, bicho, o cara é troll profissional, sabe assim, aí já é um outro nível de troll e de valentia virtual. Pois é, você não tem como controlar, né? O negócio é assim, eu não sei qual seria o próximo passo para aprimorar isso. Se você esse filtro, especialmente do Cara Livro, e a gente torce, ou o Caio torce, para o Google Plus em algum futuro próximo, já é um ponto importante. Pois é, o Google Plus, ele tinha uma coisa de você não poder se registrar, inclusive esse é um desafio para a gente lá, né? Nós aqui no perfil, que o Ainda Sem Nome no Google Plus, ele tem 2 perfis, tem o perfil do Google Plus, do google.com/mais Ainda Sem Nome, e tem o perfil que é uma pessoa do Ainda Sem Nome, que é uma entidade que eu e o Cabeça controlamos para gerenciar as coisas. Essa entidade ela tem que ter um nome específico, ela não pode ser assim, Caio e Cabeça, ou qualquer coisa nesse sentido, porque o sistema não aceita. Eu acho que é a iniciativa do Google de tentar impedir os perfis falsos, embora não funcione 100%. Né? Mas é uma tentativa e eu acho que é extremamente válida, sabe? Mas gera sempre, Everaldo, protestos. Muita gente protestando contra o Google+, contra essa iniciativa, porque é conhecido por um apelido. Então não pode colocar o apelido, tem que ser um nome e um sobrenome. Então isso daí é complicado. Né? E o Bizafra diz o seguinte, que nada, tem muita gente disposta a assinar suas babaquices. Isso é verdade. Sim, e que seja, né? Melhor assim. Então, é melhor que a pessoa pelo menos coloque a cara dela à tapa ali, né? Eu acho que é mais... A pessoa, no mínimo, ela pensa 2 vezes antes de escrever uma bobagem. Agora, como foi dito anteriormente, os haters gonna hate, né, bicho? Então, o cara vai se o cara tá lá para encher a paciência, ele já tem um perfil falso, então não adianta. Né? Exatamente. Mas enfim, é isso, né, cara? É isso aí. Se você gostou dessa postagem, né, Caio?
Se você gostou dessa postagem, comente, compartilhe, recomende aos seus amigos que escute essa discussão ou que reveja essa discussão. O nosso site vai estar lá, esse vídeo daqui a um pouco, e o endereço dele é aindasemno.me, e você pode também acompanhar o que acontece com o Ainda Sem Nome durante a semana no Google+, e receber os convites para os hangouts e as comunicações de novos episódios, etc., no google.com/mais, o sinal de adição, Ainda Sem Nome, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/Ainda Sem Nome Podcast. E, por fim, ainda tem o Facebook do Ainda Sem Nome, o facebook.com/asnome, e os nossos perfis estão aqui debaixo dos nossos nomes na telinha, você pode conferir. Mais para frente a gente está planejando algumas melhoras no nosso site, inclusive não só episódios do podcast, mas também algumas pensatas em texto, né, cara? Algumas bobagens para as pessoas terem tempo para ler também. É isso aí, vamos tentar colaborar para o desenvolvimento de um pensamento crítico com relação à comunicação digital, né, cara? Exatamente. E é isso aí, cara. Muito obrigado por essa companhia nessa tarde de terça-feira. Beleza, cabeça. Bom resto de feriado para você. Eu volto aqui ao meu trabalho, afinal de contas, ainda tenho 2 horas de expediente. Isso, e enfim, agradecemos também a sua audiência, a sua paciência, né? E aos comentários do Ricardo Bizafra, Didi Ramone, Everaldo Vilela. Comentário removido, autor mantido aqui, alguém que comentou e apagou. Up Account, Bruno Milagres. Ô, Arthur, qual que é seu nome? Eu tô mó curioso, bicho. Deve ter umas 5 edições que você comenta ou mais, e eu não sei nem quem é você. Isso. E é isso aí. Até a semana que vem. E um abraço, Caio. Boa semana para você e força aí na sua labuta. Valeu, cara. Valeu, cabeça. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau.